Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para falar sobre um tema que é bem polêmico ainda, mas que tem gerado muitas dúvidas e que eu considero bem importante que vocês saibam um pouquinho sobre ele, né? Como que funciona, por que está sendo utilizado ultimamente, né? E quais são os seus benefícios também, e quem pode ou não está fazendo uso dele. Então, eu vim falar sobre o jejum intermitente. O jejum intermitente nada mais é que um jejum programado. Então, assim, você se organiza para ficar um período de tempo sem se alimentar. E nesse período que você não se alimenta, você potencializa respostas metabólicas para que você consiga ter oxidação de ácidos graxos, ou seja, para que você consiga queimar gordura corporal. Nesse período acontecem algumas alterações hormonais quando a gente não se alimenta. E essas alterações hormonais são capazes de fazer com que a gordura que nós temos armazenada fique disponível para que as células utilizem essa gordura como fonte de energia. Bacana, hein? É bacana. Mas além disso, também existem outros benefícios. Então, alguns fatores transcricionais são estimulados, como a sirtuína 1, por exemplo, que está ligada à longevidade, está ligada à biogênese mitocondrial, ou seja, ao aumento de mitocôndrias nas células, está ligada à capacidade de detoxificação do organismo, né? Além disso, o jejum ele também reduz a inflamação do organismo e previne doenças neurodegenerativas. Então, assim, ocorrem algumas alterações hormonais, né? Então, vamos pensar na insulina. A insulina é um hormônio anabólico que acumula gordura corporal e acumula geralmente na região do abdômen e dos quadris. A insulina é um hormônio bem importante, mas que em excesso atrapalha muito o emagrecimento, né? Sem falar que também pode dar compulsão alimentar, desejo por doces, né? Então, quando nós fazemos o jejum, os níveis de insulina são reduzidos e consideravelmente. E isso facilita muito a queima de gordura estocada, certo? Além disso, pacientes que possuem, por exemplo, ovário micropolicístico, que tem muita dificuldade de emagrecer, né, possuem alteração, né, nos níveis de insulina, eles andam juntos, né, e isso vai facilitar também a questão de, por exemplo, uma gravidez, né, vai regular a menstruação, vai regular o ciclo, e isso vai facilitar bem para essa paciente, no caso, conseguir engravidar, né? Hoje, inclusive, atendi uma paciente nessa situação. Ao jejuar, os nossos níveis de GH aumentam, e os estudos falam que em até 5 vezes mais do que os níveis antecedentes ao jejum. E o GH, ele aumenta tanto a massa magra, né, a musculatura, quanto ele queima a gordura corporal. Então, isso também é um dos benefícios, né? Então, assim, o jejum ele não deve ser feito por qualquer pessoa. O jejum ele deve ser feito se você tiver indicação. Então, assim, se você já estiver em dieta e a sua dieta já não está mais dando muito resultado, né, você deve conversar
com o profissional que te acompanha, né, com o nutricionista que te acompanha. E você deve tentar entrar num acordo, né, num consenso aí. Se vocês acharem interessante, vocês podem aplicar o jejum. Quem não está em dieta não deve fazer o jejum. Por quê? Porque no período que você vai se alimentar, você deve ingerir aquilo que você precisa. Você deve ingerir a quantidade de proteína que você precisa, a quantidade de gordura que você precisa, de carboidrato, de fibras, de vitaminas, sais minerais. Isso tem que ser calculado, né? Não adianta nada você fazer o jejum e depois você acabar comendo de uma maneira desregrada alimentos que não são nutritivos, alimentos que não vão te beneficiar, porque aí você não vai ter nenhum tipo de benefício, certo? Mesmo porque o jejum ele também é para o processo de limpeza do organismo, né? E depois, se você ingerir um monte de alimentos que não são saudáveis, né? Que não possuem qualidade, então não faz sentido você fazer o jejum, certo? Outra coisa, né? Pessoas que costumam ter hipoglicemia, elas devem tomar cuidado, né? E de preferência não fazer o jejum, só se tiver indicação, mas não é recomendado, né? Gestantes também não devem fazer. Pessoas que estiverem com baixo peso também não devem fazer, certo? Eu vou fazer para purificação do organismo, né? Para detoxificação. Baixo peso não, tá, gente? Pessoas com tendência a distúrbios alimentares, então pessoas assim que já tiveram anorexia, que possuem compulsão alimentar, pessoas que não conseguem controlar a quantidade de alimentos, né? Não devem também estar fazendo uso do jejum. E pessoas que tiverem alterações na tireoide ou diabetes, ok? Bom, antes de vocês pensarem em fazer o jejum, né, é muito importante vocês conversarem com o profissional que acompanha vocês para ver qual tipo de jejum é o mais indicado e se realmente vocês devem estar fazendo, ok? Nunca façam isso sozinhos, nunca façam sem acompanhamento. É bem importante que vocês façam o acompanhamento de um profissional capacitado, ok? Existem alguns protocolos. Então, jejum de 12 horas, de 16, 18 horas, 24 horas e 36 horas. E se você for fazer, por exemplo, um jejum de 12 horas, você pode, por exemplo, fazer a última refeição hoje às 7 horas da noite e aí voltar a se alimentar só amanhã às 7 horas da manhã. Então você ficou 12 horas de jejum. Não é difícil. Nesse período você pode estar ingerindo água à vontade, chás à vontade, e no outro dia de manhã você pode estar ingerindo café. Também, se você quiser, sem açúcar. Então, você não pode estar ingerindo nenhum tipo de caloria, nenhum tipo de macronutriente, no caso gordura, proteína e carboidrato. Bom, gente, eu espero que eu tenha conseguido aqui esclarecer um pouquinho desse assunto. E quem tiver dúvida, quiser saber um pouquinho mais, me pergunta aí nos comentários que eu vou respondendo o que eu souber, tá bom? E o que eu não souber eu vou estudar para responder. Um beijo para todo mundo e até mais.